Bom, isto aqui, a definição de pessoas normais é mais ou menos automática, mais ou menos válido, depende de cada um. Assumir que as pessoas normais são pessoas que conseguem ficar numa coisa e aprender lá aos poucos, para a oposição a tentar comer tudo de uma vez. Acho que é um problema em geral com a percepção que as pessoas têm do SLNux em geral, acho que é um bocado por causa disso. A ideia que se tem ao início é que para poder usar uma parte daquilo é preciso perceber o todo e aquilo é muito complexo e é um bocado difícil de gerir, mas não é preciso conhecer toda essa complexidade para conseguir ser útil. Portanto, a ideia desta apresentação é só apontar um caminho, é que vocês cheguem ao fim, já percebem isto tudo e sabem muito. Chegam ao fim ensinado. O que interessa é sempre por onde começar. Mas eu vou começar por falar assim no abstrato, portanto vocês vão, durante um bocadinho vão estar confusos, espero eu, que é um sinal, mas depois as coisas devem se resolver. Ok, então, o SLNux existe, faz parte do kernel mainline desde 2013 ou 2004, mais ou menos. Portanto, já tem uns anitos já bastante valentes. É out of the box nos derivados do Red Hat, portanto, no Red Hat Enterprise Linux, no Fedora, no CentOS. Também no Android, desde há algumas versões atrás também tem o SLNux. Noutros sítios, tipo Debian e Ubuntu, é assim um bocadinho mais... Está para pôr a funcionar, mas é relativamente, não é direto. E para que é que se usa isto? Bom, do mais simples para o mais... Aliás, do mais comum para o mais esotérico, talvez. Principalmente para confinar serviços, para limitar os serviços às permissões que eles precisam ter para funcionar e assim limitar o impacto caso sejam comprometidos. Mas também para confinar utilizadores, limitar o que os utilizadores podem fazer, ou dar aos utilizadores direitos de administração para coisas específicas, segmentá-los em ter um ou mais roles, ou para controlar o acesso a informação sensível, tipo com níveis de public, confidencial, secreto, top secret, etc. Vocês escolhem tipo o organismo do governo. O que é que vocês têm quando não têm SLNux? Tem um utilizador root que tem controle total do sistema, né? Os processos que estão a correr com o utilizador root não têm restrição nenhuma. O root tem uma série de poderes que estão divididos em capabilities, e essas capabilities podem ser delegadas por processos não privilegiados, mas nem sempre isso acontece e nem sempre as capabilities são granulares o suficiente. Portanto, muitas vezes tem processos não privilegiados que têm capabilities que dão para mais do que aquilo que ele precisa, ou acabam por ter processos, tipo, imaginemos no Nginx, tem um processo a correr como root, depois tem workers a correr sem privilégios, porque precisa de várias capabilities, etc. E neste modelo também tem, os utilizadores escolhem as permissões para os seus fecheiros. Portanto, o utilizador é o owner do fecheiro, pode dar as permissões que bem entender, pode dar permissões ao user A, ao B, C, ao grupos, dar a toda a gente, pode fazer o que quiser com isso. E isso, em certa medida, faz com que é difícil controlar o âmbito da informação. O utilizador pode fazer o que quiser com isso. E isto chama-se um DAC, um Discretionary Access Control, que está a descrição do utilizador, o acesso que ele dá à informação. No modelo do SLNux, existe uma política de acessos que é system-wide, que é definida pelo administrador e não é alterada pelos utilizadores, o que constitui um mandatory access control, os utilizadores não têm a possibilidade de escolher as permissões para as suas próprias coisas, têm só dentro daquilo que o administrador, na política, permite que seja dado. E nessa política só são dados os acessos que estão lá explicitamente, o que não está lá é negado. E o controle no SLNux baseia-se principalmente em type enforcement. E isto é que é a parte que é importante saber, porque o SLNux suporta 500 coisas e depois no slide a seguir já aparecem mais uma data de coisas, mas o type enforcement é a única coisa que realmente é preciso, pelo menos ter uma noção mínima de como é que aquilo funciona para começar. Tudo o resto pode-se basicamente ignorar. E como é que funciona o type enforcement? Todas as entidades, tipo um processo, um fecheiro, uma diretoria, uma socket, todos eles têm um tipo associado. Depois de onde é que vem esse tipo, já sei mais à frente. Cada um deles tem um tipo associado. E o que a política define é o que é que um tipo pode fazer com o outro. Tipo, se o processo está a correr com o tipo A, quer fazer bind a uma socket TCP, que está labeled com o tipo B, se pode fazer isso ou não pode fazer isso.
E, para além destas permissões, interações entre tipos, também tem as transições, que é como é que um processo chega a um determinado tipo. Se eu tenho um processo, tipo, a minha shell está a correr com um determinado tipo e corre um binário qualquer, o processo associado de onde vai aparecer derivado desse binário vai correr com um tipo qualquer. E aí existem regras de transições de tipos. Se o processo que tem tipo A executa um binário que tem tipo B, então o processo vai correr com o tipo C. Se não houver esta regra, o processo vai correr com o mesmo tipo do processo original. E estas duas coisas funcionam em conjunto. Não basta existir uma regra que diz que o tipo transita do tipo A, quando corre o tipo B, passa para um processo de tipo C. É preciso também haver uma regra que diz que permite fazer isso. Uma coisa são as regras de transições, outra coisa é a regra que permite àquele tipo em particular fazer essa transição. E esta é a parte que é preciso reter. Depois isto tem muito mais coisas. Tem users, que eu não gosto muito de chamar users porque se confundem com os users do sistema. Portanto, subjects, tem roles. Neste caso, os utilizadores do sistema mapeiam para um utilizador do SL Linux, como um subject. E no SL Linux existem poucos utilizadores. E os utilizadores do sistema mapeiam para aqueles utilizadores. E depois esses utilizadores têm acesso a roles, podem tomar roles a um determinado momento, ou os processos deles podem tomar determinados roles. E esses roles dão acesso a sets de regras de type enforcement. Portanto, os utilizadores, os subjects e os roles não têm permissões para eles próprios. São simplesmente vias para chegar a um set de regras de type enforcement. O type enforcement é o centro do SL Linux. Depois, em cima disto, ainda existem níveis de sensibilidade e categorias. Tipo, os cheios podem ter um nível, acho que é de 0 até 15. Vocês podem dar nomes. E depois o modelo de acesso é, se o meu processo tem um determinado nível, eu consigo ler os cheios que têm níveis abaixo e consigo escrever para níveis acima. Ou seja, quando eu crio informação, eu posso dar acesso a essa informação a entidades que têm clearance mais acima de mim, mas não posso dar acesso a entidades que têm clearance abaixo de mim. Mas posso ler as coisas que essas entidades criaram. Se eu crio uma coisa secret, posso ler coisas public, mas os public não podem ler coisas secret, mas os top secret podem. Depois as categorias. Imaginemos como se fossem labels, etiquetas associadas aos fecheiros, tipo um fecheiro pode ter uma ficha clínica e uma análise. Se eu tenho direitos para ver fichas clínicas, não tenho direitos para ver análise, não consigo ver. Mas se tiver os dois, já consigo. Portanto, é uma espécie de interseção de conjuntos. Portanto, tem nestas coisas todas, tem Role-Based Access Control, tem Multi-Level Access Control e tem Multi-Category Access Control. Depois ainda existe mais um raro, que é o User-Based Access Control, que é poder ter os nomes dos utilizadores em regras de type enforcement. Agora, esqueçam disto tudo. Fiquem só com o type enforcement. Porque o problema normalmente é tentar achar que se tem que saber isto tudo. Não se tem que saber isto tudo. Type enforcement é a única coisa que a gente tem que conhecer. O resto é só ilustrativo e cultura geral. Mesmo as regras de transição não têm que pensar muito nelas. Só saber que existem, porque na prática não têm que lidar com elas. Isto porquê? Porque ninguém é maluco o suficiente para fazer uma política por si próprio. Ninguém faz políticas do zero. Aquilo é um trabalhão monumental. Portanto, o que toda a gente faz é usar a política de referência. E a política de referência tem várias nuances. Pode ter MLIS, pode ter não sei o quê, mas em geral o que se usa, o que vem default nos REDEF e assim, é a política targeted. E na política targeted, como o nome indica, só os serviços, ou processos, ou o que queiram chamar, que têm regras escritas específicas para eles, é que estão confinados. Tudo o resto está unconfined. Tudo o resto pode funcionar se ela não existisse. E isso inclui utilizadores também. Portanto, utilizadores numa máquina confinada com política target podem fazer o que quiserem, tal e qual como se a Linux não existisse. Isto tem um asterisco no fundo, porque tipo, executar coisas no heap e na stack, que não permite na mesma, mas pronto, vamos assumir que isso já não fariam e que não deviam fazer. Em geral, essa Linux não intervém em utilizadores que não estão confinados. Depois isto há umas coisas que facilitam eu também fiz isso muitas vezes, enquanto era sysadmin, que é qualquer coisa que não está aqui a funcionar bem, eu não quero ter que lidar com isto, set and force zero, desligado essa Linux, não quero olhar mais para isto.
E às vezes o problema era só tipo, uma política para um determinado serviço. Às vezes era incompreensão própria, né? Não saber como ir lá alterar uns booleanos e umas coisas. Mas pode ser uma política para um serviço que está mal feito ou que não suporta aquilo que quer fazer e eu não quero fazer uma política custom. E hoje em dia já é possível dizer que um determinado domain, um tipo, corre em premissa enquanto o resto do sistema continua a correr em força. É menos mal do que desligar tudo. Portanto, quando pensarem em desligar tudo, pensem primeiro se não precisam só desligar só uma coisa. Que é menos mal. E também dá para desativar os domínios unconfined e fica-se com o equivalente aos antigamente ter uma política strict. É que tudo tem que ser definido. Se tiverem alguma... Ou se tiverem um requisito esotérico para o fazer, ou se tiverem uma consequências. Também pode acontecer. Depois, isto lá dentro. A política é compilada, é carregada no kernel, depois pode ser customizada através de policy modules, que ficam parte da política. O DAC é sempre validado primeiro, portanto o SL não pode dar permissões, não pode dar mais permissões do que o utilizador já tem. E o utilizador não é root, pode fazer um set de coisas e o SL não consegue dar coisas que só o root é que consegue fazer, só consegue restringir. Portanto, se o DAC não autoriza um determinado acesso, o SL nem sequer é envolvido. Se autoriza, o SL começa por verificar na política se aquele acesso em particular é autorizado ou não, e se for, dá acesso. E isto também é mais ou menos importante, para quem se preocupa com performance. Estas decisões são guardadas numa caixa chamada Access Vector Cache, por isso é que as mensagens no audit log chamadas de AVCs, não é só ter AVCs de olhar para isto, são guardadas nessa caixa e nas próximas vezes já são validadas dali, enquanto a política não é recarregada. Portanto, isso tem um impacto de performance muito, muito baixo ou mínimo. Depois, como é que ele calcula como é que ele toma estas decisões? Como eu já disse, os objetos, todas as entidades todas têm um tipo associado, têm um contexto, não é só o tipo, tem mais umas peças. E esse contexto é sempre uma coisa destas. Tem o utilizador de SL Linux, não o utilizador de sistema, tem o role que está a ser assumido naquele momento, tem o tipo de type enforcement, e depois tem o nível de sensibilidade, que é um range, pode ser só um, pode ser mais do que um separado por vírgulas, pode ser um range com traços. E as categorias, que também pode ser a mesma coisa. Só uma, ou nenhuma, ou separada por vírgulas, ou um range separado por pontos. Deve ser só para confundir. E com um traço, não sei qual é a razão. No contexto da política targeted, vocês olham para isto, têm muita informação, mas podem ignorar tudo. Podem a única coisa que precisam de pensar é no tipo. Porque o utilizador... Quer dizer, o utilizador e o role podem considerar que aquilo é mágico. A política tem lá definições do que é que os roles podem fazer, mas há poucos roles e os utilizadores assumem aqueles roles e não têm que pensar nisso, não vão alterar nada. A sensibilidade, tipicamente, é só um, porque não está a ser usada, é sempre o zero, e as categorias vai estar vazio porque não está a ser usada nessa política target. Então não tem que pensar em nada disso, só tem que pensar no tipo. E em entidades passivas, como sockets e coisas que não podem fazer um acesso, só são alvo e acessos, o role nem sequer faz sentido nenhum e é sempre object R, que é um placeholder. Aliás, se nos cheiros se tentarem alterar, ele até se queixa que não se pode alterar. Está algum exemplo de usar sensibilidade? Está algum exemplo de usar sensibilidade e categorias? Eu ainda não passei por isso, ainda não olhei muito para isso. Mas tipo num Red Hat ou no CentOS, a política MLS que vem lá, podes instalar também, já tem essas coisas. E tem categorias e assim. Você usar para alguma coisa especial? A sensibilidade é só para acesso aos... a Red Hat vende cenas ao governo dos Estados Unidos. Eles, para serem lá, valem aquele carinho de certificação de nível não sei o quê, que precisam de ter para meter software lá naqueles departamentos, eles têm de suportar estas coisas. Mas as categorias são usadas mesmo na política target, tipo para containers, dezenas, para isolar dois processos que são do mesmo tipo um do outro. Tipo, existe uma lib, o libsl Linux, em que tu podes, em vez de ser isto tudo a acontecer magicamente, porque o sistema está a fazer isto magicamente, os próprios processos podem intervir e dizer, eu quero arrancar este processo, mas quer que eu mude para o tipo tal. E se isso for autorizado pela política, aliás, se tiver duas hipóteses, se isso for autorizado pela política, tu podes pedir isso. Tu podes pedir para o processo ter não sei quantas categorias, e se isso
arrancas 2 containers, dás uma categoria A1, dás outra categoria A outra, eles não conseguem ler os seus números. Podes usar categorias mais tipo quase uma instância, ou seja, é a mesma instância da mesma coisa, mas Sim. não podem falar entre si. Sim. Como são poucas categorias, normalmente dão mais do que uma, assim, random, dão 2 categorias random e já dá um espaço de colisões já grande. Estes contextos, vocês conseguem ver isto, quase todos os comandos lidam com processos, com ficheiros, com não sei o quê, aceitam normalmente um parâmetro menos Z maiúsculo, e esse parâmetro menos Z maiúsculo mostra-vos o contexto. Deixa eu mostrar agora umas coisitas. Deixar as máquinas não facilita antes da apresentação aí. Tomar umas contas. Esqueci, já se foi. Então, primeira coisa, ver vai saber o que está a correr aqui. Está enabled, tem a política targeted, está em modo enforcing e tal, e coisas. Isto só diz que ele está aqui. Mas pode-se ver o tipo deste utilizador Reagan, que é unconfined, vocês veem aqui o tipo. Significa que a ação não se aplica a ele, e isto é válido para todos os utilizadores, inclusivamente para o root, também é unconfined, e tem todas as categorias, que é para caso os fecheiros tivessem categorias, ele conseguir acedê-los eles na mesma, é para ser totalmente unconfined. Os processos de user unconfined também correm unconfined, abaixo e próprio PS vão correr como unconfined. E depois tem tipos nos fecheiros. Há tipos diferentes, user OT, um SSH OT, e não sei o quê, tipos. Bem, agora vou usar só como exemplo para mostrar no serviço uma coisa. Eu já vou explicar porque é que estou a usar esse e outra coisa mais conhecida. Vou usar o Kyoto Tycoon, que é um key value store, por única razão de que eu é que escrevi a política para aquilo, portanto, se eu tiver tempo de mostrar a política no fim, se consigo explicá-la, não estou a explicar uma política de hoje. Só por causa disso. Não tenho que pensar muito nisto. Discuta na rede, escreve nos fecheiros, no disco, escreve nos logs e pronto. É a única coisa que interessa aqui para o nosso caso. Nós fomos a ver como é que esse processo está a correr. Server. Este já está a correr com o tipo Kyoto T. Mas, se eu arrancar aqui outra porta, certo. Bom, o que foi arrancado no System D está a correr como Kyoto T. Mas o que eu arranquei está a correr como Unconfined T. Porquê? Porque não existe uma regra de transição a dizer que quando um user unconfined, de tipo Unconfined T corre um processo do tipo Kyoto exec T, não existe uma regra que diz para que tipo é que ele vai passar. Como não existe essa regra, e como a política me autoriza a correr isto, simplesmente fica no mesmo tipo que já tinha, que é o Unconfined T. No caso do Systemd, não. No Systemd existe uma regra que diz, o Systemd está a correr com o minit T, diz, quando um processo que esteja a correr com o minit T corra um binário Kyoto exec T, o processo resultante disso vai correr como Kyoto T.
Por isso o outro está a correr como P. Mas podia haver uma regra a dizer que quando é confined e corre como tal, fica a correr como tal. Podia perfeitamente existir isso. Aliás, se vocês estiverem na política strict, os utilizadores precisam dessas coisas para correr alguns tipos de processos que são de permissões. O PIN e coisas desse género correm tem algum tipo de especial a essa transição ou não? Ou é... Neste modelo assim, não. Se tu tiveres os domains unconfined ativos, que é o default, não corre como unconfined também. Okay. Mas se tiveres uma política strict, o ping precisa do netcap raw para abrir sockets raw, né? Sim. E o binário do ping tem lá essa capability lá metida. Portanto, quando tu corres o binário, ele vai correr com essa capability, mas o utilizador precisa ter a permissão para transitar para um tipo onde essa capability possa ser usada. E ele, neste caso, ele transita para um tipo próprio para o ping. Mas aqui isso não acontece. No modern confined não há passagens confined para tipos. Pode haver. Vou dar um exemplo onde há. Mas que já não acontece nas últimas versões do Red Hat, porque já usam o systemd. Mas quando não usavam o systemd, o root é unconfined. O root quer arrancar um serviço. Então corre lá aquele script que está na init. Mas o serviço final vai correr com um tipo. Então existe uma regra que diz que quando o user unconfined corre um processo do tipo, acho que é init.rc ou init.script, que é o script, o processo resultante disso, ou seja, a shell que corre aquele script, vai ser init. Depois, a partir daí, tens a transição de init, corre no outro tipo e fica com o tipo final. Portanto, aí existe uma transição de unconfined para garantir que o serviço funciona. Mas no sistema D isso não é preciso, porque o comando, por exemplo, de mexer nos serviços, o system control do sistema D, está a pedir a outro processo. E esse processo está a correr já com o tipo init. Então, teoricamente, o que eu vai ser limite para um utilizador unconfined para restringi-lo para, por exemplo, imagina, eu estava a usar o ping, seria possível, o utilizador pode correr o ping, mas só podia fazer ping ao www.google.com. Seria possível fazer uma política dessa? Só com essa Linux não, mas sim. Ou seja, tu podes dizer, quando o utilizador unconfined corre lá o binário do ping com um tipo qualquer, o processo vai correr com outro tipo tal. Depois tens a regra para o ping T. E o ping T diz, ele só pode fazer pings se a ligação que ele vai fazer tiver o tipo qualquer coisa. E depois no IP-tables é que podes fazer secmarks ou secconmarks e ele garante isso. Não foi um bom exemplo. Exato, tens de fazer com as duas peças. Acho que foi um bom exemplo. Tu no SLNUX basicamente podes fazer coisas que são com os objetos que existem dentro do sistema, né? Quando queres dizer, só pode falar com aquele gajo lá ou com aquele gajo lá, e já são entidades que estão fora. Não podias, por exemplo, fazer um label do software, por exemplo, fazer um connect com os determinados parâmetros, não tem determinado label. Ou seja, se eu abro um connect com este IP... Mas ele não é assim tão granular. Ok. Ele dá-te permissões para tu fazeres connect. Ok. Não diz connect. Tens uma permissão que é o name connect, tens uma permissão que é o name bind, tens uma permissão que é o accept. Não vai É assim, não é tão granular assim. Não vai expor os argumentos Não, isso provavelmente já seria com aquela cena do seccomp, né? Validar bem o sistema de call dos parâmetros assim todos. No IP-tables consegues pôr uma regra qualquer usando um tipo para... No IP-tables consegues pôr uma regra que diz todos os pacotes façam match com isto, ou as conexões façam match com isto, dá-los o tipo tal, o contexto tal. E depois, a partir daí, esse contexto pode ser usado no SLNUX para decidir coisas. Em que a regra da allow, o objeto vai ser do tipo packet. Não sei se vou ter tempo para mostrar isso. Não. Ok, então, este servidor aqui, este KT Server, ele escreve coisas aqui numa diretoria, na var, lib e outro. Escreve aqui os seus logs, os seus logs binários e a base de dados e não sei o quê. E a diretoria tem aquele tipo que outro var lib tem. E a política dele diz que ele pode escrever e ler e fazer o que quiser dentro de diretorias que tenham tipo var que outro var lib tem. E os processos lá criados dentro herdam o tipo da diretoria, quando não se diz nada. Apesar de poder haver regras de transição para fecheiros também, que é uma coisa que acho que até é relativamente recente, ou tem poucos anos.
em que um processo, quando escreve um fecheiro dentro de uma diretoria, pode haver uma regra que diz: se a diretoria tiver o tipo tal, então o fecheiro tem o tipo tal. Isso era útil tipo para os PIDs e coisas do género, para criar um fecheiro PID dentro de uma diretoria que tem um tipo, e o PID e o fecheiro ter um tipo que o processo consegue mexer. Pronto, ele aqui consegue fazer tudo dentro desta var Kyoto. Portanto, se nós criarmos uma diretoria CV Kyoto e dermos permissões, isso já existe, ele supostamente teria permissões para tudo, mas ela está ali com aquele tipo var T. Portanto, se eu editar agora vou botar aqui só base de dados CP. Pronto, não rebentou. Ele não arranca porquê? Ele também o log dele. Log, Kyoto log. Então, isto tem permission denied para criar puxando a base de dados e não sei o quê. E obviamente tem permission denied porque a política não diz que ele pode escrever em diretorias tipo var T. Mas como é que nós sabemos isto? Vamos ao audit log. Eu ia lá ao log diretamente, mas pode usar o ao search. Search, Z, esse recent. O recent diz que é tudo que tinha acontecido nos últimos 10 minutos e o menos ia para interpretar os timestamps, caso contrário, não se percebe nada do que é que a Rei estava lá a dizer. ABC. Pronto, então, o que é que aconteceu? Ele queixou-se, negou uma escrita para aquele PID qualquer coisa cujo nome dele é o KT Server. E que está a correr com este source context system.u, system.r, Kyoto T, para um objeto qualquer, do tipo div, diretoria, cujo contexto é unconfined.u, objeto R, var T. Unconfined.u, porque foi um user unconfined.u criou, e é var T porque foi criado em TSRV, que tem var T, portanto ele herdou isso. Portanto ele negou este acesso. Ora, se isto fosse um acesso, sei lá, querer mudar a prioridade do processo, ou uma coisa qualquer do género que implicasse modificar a política, vocês podiam passar isto ao dito to allow, e ele gerava-vos a partir todas aquelas mensagens as regras que vocês tinham que adicionar na vossa política local para permitir estes acessos. E, inclusivamente, podiam dizer "-m", "foo", e ele criava logo um fecheiro da política binária que vocês podiam carregar com aquele comando "-m-module-i". Só que isto, depois na realidade, isto também não é assim tão útil, porque quando o processo pede acessos que não são permitidos, que já pede muita coisa, e se vocês fizerem isto, se calhar estão a dar acessos a mais. Portanto, o escrever políticas tem o seu quê? O truque. Mas neste caso, é muito simples, é só alterar o tipo daquela diretoria. E nós podemos fazer isso com comandos chcon. Muda os contextos de diretorias e fecheiros. Só que o chcon vai mudar lá o contexto no file system, mas se houver um relabel do file system, isto não vai sobreviver. O fecheiro e as diretorias vão voltar outra vez ao tipo inicial. Porquê? Porque faz parte da política a definição de quais são os tipos que é suposto existirem no file system. Portanto, a maneira correta de fazer isto é alterando a política, ou adicionando à política, uma regra para esta diretoria que nós criamos. E faço um cmanage menos context, está o context, menos A para adicionar, depois adiciono de qual é que é a diretoria, CRV e outro, e isto aceita uma expressão regular, ou aceita assim um path cru, ou aceita uma expressão regular, portanto eu vou dizer tudo o que está abaixo do Kyoto. E o tipo disto vai ser Kyoto var T. Está um bocadinho que ele está a fazer
adicionar aquilo à política. Se eu agora for ver context, Excel, ver todos os contextos, isto são muitos, mas podem ver que aquele que eu adicionei está ali no meio. Basicamente eu podia ver só aqueles que eu alterei, com menos C, que é só ver as customizações locais. E eu mostrava só este. Portanto, toda esta o que fizer match com isto, todos os fecheiros, ou todas as diretorias, o allfiles é fecheiros e diretorias, vai ter aquele tipo. Portanto, isto não altera o file system. Portanto, eu vou simular um relabel. E o restore con é tipo o comando 99.9%. Se vocês não tiverem a tentar alterar a política, se fazer nada de especial, o restore con é o único comando que vocês têm que saber. Porque vocês vão mover fecheiros para, por exemplo, dentro da teoria do web server, mover fecheiros para ir de outros sítios, depois eles vêm com tipos diferentes de onde vinham, depois aquele bicho não consegue aceder, restore con aquilo, e pronto, ele põe os tipos como deve ser e já está tudo a funcionar. Portanto, isto é 99% das vezes, este é o comando que tem que saber. E agora corriu, o que ele fez foi, passou aquela diretoria para o tipo que é suposto ele ter na política, que é o que eu estou a ter. Portanto, agora, se eu reiniciar o serviço, ele já está a correr. Pronto. Magia. Já tem acesso aqui lá com fecheiros. Já dá um fecheiro da base de dados com o tipo certo. Isto funciona com todos os file systems. Funciona com todos. Onde é que ele guarda? Mas, em geral, o file system precisa ter suporte para external attributes. Portanto, XFS, os XTs, tudo aquilo que é mais comum, todos eles suportam external attributes. E é aí que vai ser guardado o tipo. File system, se não suporta isso, o tipo vai ser igual para todo o file system. E é definido quando se faz mount. Por exemplo, um NFS, ou um CIFS, ou algo do género, vocês no mount metem lá qual é que é o tipo para aquele file system. E depois, não sei se, eu por acaso não sei se nos cursos do NFS dá para mandar os tipos para lá do servidor. Tem uma espécie de extender da rede. Mas não sei. E a segunda? O restore um reboot faz o restore con? Não. O relabel pode acontecer é quando, por exemplo, se mudou isto de enforcing para permissive, ou de permissive para enforcing, que isso faz reboot, e em algumas situações acha que tem que fazer relabel a file system todo. Tem que ser um sistema mandatório. Sim. O que torna mandatório é o facto de, só estando na política, é que a gente pode confiar nisso. Só se alterar o file system. Se não estiver na política, eu percebo isso, mas se não estiver na política não muda aqui. Mas se eu alterei a política e quem dizia no sistema, ele vai não seria lógico que ele fosse validar pelo menos os livros, os fecheiros. Se eu tivesse que fazer isso a cada boot, é que um relabel a um file system grande é muito demorado. Porque ele tem que ir a tudo ver se, comparar com a política se aquele fecheiro bate certo e com o que é que ele bate certo. Basicamente ele vai estar um comando qualquer agora não sei de cabeça que é dado um path, qual é que é o tipo que esse path é suposto ter. Depois ele compara, se for diferente, modifica. Uma pergunta básica. O chefe tem um tipo ou tem um tipo? O fecheiro só tem um tipo. Só tem um, sim. O contexto que tu vês no fecheiro é isto. Isto é o que está lá no Extended Attribute. User, role, a gente ignora estas coisas, e aquele tipo. Portanto, depois a política para aquele serviço tem que permitir ao serviço fazer coisas com aquele tipo. Caso contrário, ele não consegue. Eu pensava que o chefe podia ter um contexto, mas depois tinha vários contextos com. Não. Tu basicamente estás a dizer que aquele fecheiro é isto. Não é uma lista de coisas que o fecheiro tem. O fecheiro é isto. O fecheiro é um var libp. É uma espécie das permissões. Sim, é um nome para ele. E o mesmo, por exemplo, para portas. Se o manage port dele. A política também existe que a porta TCP 1978, que é a default deste serviço, tem este tipo que outro port T. E depois a política diz que o que outro T pode fazer name bind.
portas do tipo Kyoto Port T. Ok, já entendi. Portanto, se vocês quiserem fazer bind na porta 1979, só alterasse isto para ele marcar para a porta 1979 e ele ia falhar, dizer que não consegue fazer bind na Unreserved Ports, que é o tipo das portas que não estão ainda associadas a nada. E depois podia chegar aqui e fazer a semana de Sport, menos A, menos T, Kyoto, Port T, menos P, TCP, 1979. E depois uns segundos. Os segundos não dá a fazer, faz a volta política. E agora já vão aparecer aqui os números e eu já consegui fazer bem. Então, deixa-me dizer, imagina que tem uma regra de IPTV, isto pode ser algum. Ok? Pode ter a porta dentro do IPTV. Sabe um tipo, certo? Mas são duas coisas, são dois acessos diferentes. Porque o primeiro acesso é ele poder fazer connect para fora. E ele tem que poder fazer o name connect com uma TCP socket. E ele agora faz o connect. Isso escolheu uma socket do cliente. Né? Depois, todo o tráfego pode passar, não sei que ponhas lá uma regra a dizer que por isso só. Aliás, já existe à partida a regra, ou aquelas máquinas devem pôr uma regra, que podes fazer connect e depois podes aceitar tráfego com o tipo, não sei qual é o tipo que ele dá, isto deve ser um confine também. Se quiseres que ele só aceite um determinado tipo, tens que dizer. Mas no scale, tem uma regra que é que de facto está a deny by default e tem o allow para ir ao. Nesse caso é que só o set X, o Y e o W é que consigam fazer isso. Como é que tu fazias isso? Garantias isso com essa lei? Não fazia isso no IPTV, isso era de certeza. No IPTV tinha que marcar esse tráfego, quando tu inicias uma ligação para fora, marcar esse tráfego com um tipo e depois a política, para aquele processo que está a tentar fazer aquilo, tem que permitir pacotes com aquele tipo. Caso contrário, ele vai rejeitar. Eu nunca fiz isso, já tive a ler sobre isso, mas nunca fiz isso essa interação com o IPTV e com os processos. É porque a maior parte das vezes tu podes fazer as coisas completamente ao nível do IPTV, não precisas de envolver o processo, sabes? É mesmo pratar a coisa mesmo à grande, mas para fazer. Ver isso como, por exemplo, utilizadores. No Android, calhar, para utilizadores. Sim, no Android agora tens políticas dessa maneira. Estou a pensar mais vezes. Eu posso mostrar aqui rapidamente a política do para isto, mas. Não, está bem, a política tem 3 peças normalmente. Vocês veem aqui estes 3 ficheiros diferentes: o FC, o IF e o TE. O FC é os file contexts, o IF são interfaces, que é para outras políticas poderem fazer coisas com os tipos que vocês declaram. Depois o TE é o Type Enforcement. E, por exemplo, aqui este Kyoto.fc tem todos os tipos para os ficheiros que ele cria ou que ele precisa aceder. Tem ali a barlink Kyoto, qualquer coisa, os contextos é Kyoto barlink T. E o KT Server, a dizer que é o Kyoto exec-T, os plugins e coisas. Isto não pode ter portas. Portas acho que só na base policy é que podem ter portas. Quando não é na base policy, tem que ser portas com comando SMS que não ficam aqui nada. Depois a política em si, Type Enforcement. Isto tem 91 linhas, portanto é relativamente grande. Isto usa, o compilador das políticas do SL Linux usa M4, portanto isto usa macros. Não precisa, podia-se pôr as regras todas, mas há coisas que são, para isso era uma macro. Há uma determinada coisa que é repetida muitas vezes e, neste caso aqui, isto eu declaro aqui uma série de tipos, Kyoto T, exec-T, não sei o quê, tipos que vão ser usados. Tenho aqui um booleano, não falei por acaso todos os booleanos. O booleano é, a política pode ter peças opcionais, pode, por exemplo, negar uma série de coisas, mas se vocês fizerem um SManage boolean ou SS7 bool, não do booleano e true, essas regras que antes estavam desabilitadas ficam habilitadas e há políticas como, por exemplo, a do HTTP, mostros, são muitos. Semanas, boolean, Excel, HTTP. O web server pode fazer muitas coisas, portanto isto tem muitos.
45 booleanos diferentes. Depois tem coisas como poder aceitar FTPs ou poder ligar-se a outras coisas, fazer connects para fora, por exemplo, para funcionar como reverse proxy, para correr scripts CGI, para N coisas, que ele nega por default. Portanto, quando vocês têm uns denies e correm o audit to allow, uma coisa que ele pode dizer é que, aliás, existem duas coisas, o audit to allow e o audit to why. O audit to why é simplesmente diz o que é aquilo. E ele, se houver um booleano que dá aquela permissão, ele vai-vos dizer só precisas mudar este booleano para que esta coisa que eu neguei seja permitida. Mas voltando agora aqui à política. Isto é uma série de macros, onde ele uma um booleano para dizer se ele pode ou não ligar a servidores master, de replicação. Estas macros init daemon domain cria a regra de transição entre o Kyoto T no init T, passando do Kyoto exec T para o Kyoto T, e mais uma série de coisas que o serviço precisa para funcionar minimamente. Mais coisas. Permitir a ele criar e fazer append a fecheiros de logs dentro da diretoria de log, mas não permitir escrever ou apagar fecheiros. Poder criar o fecheiro de PID, ter controle total sobre o data files, tipo, dizer que o Kyoto Varlink T é um tipo de files type, vai ser associado a diretorias ou fecheiros. Dizer que quando o Kyoto T cria fecheiros dentro daquela diretoria, ela vai ficar com o mesmo tipo, vai uma série de macros de coisas, e depois os derretam aqui alguns aqui para baixo. Que é permitir a ele dizer que o Kyoto Port T é um tipo de porta, e permitir-lhe fazer um name bind para sockets TCP, permitir fazer a resolução de DNS, isto dá uma data de regras desde acesso à porta 53 e outras coisas do género. Depois permitir ao log rotate, fazer rotate daqueles fecheiros. A cena e aqui esta última regra é permitir-lhe alterar a sua própria prioridade. Escrever política é que é a parte complicada. Se a gente começar por isto, ou começar a pensar, vou usar esse Linux, começar a olhar para estas coisas, isto é tipo, explode a cabeça. Esse problema, acho que era o GFC que tinha uma opção que permitia aprender, criar uma política a partir de um processo. Sim, neste caso o aprender é... tem duas formas. Uma é meter o tipo em modo permissive com o comando smanage permissive -a e o nome do tipo, e só aquele tipo fica em modo permissive. Portanto, ele vai deixar fazer tudo, mas vai logar os acessos todos. E depois vocês podem pegar nessas mensagens do audit log, passá-las ao audit to allow, e ele faz uma lista de allows. E vocês olham para os allows e decidem quais é que querem dar, quais é que não, e quais é que querem fazer. Don't audit, por exemplo. Foi assim que criaste esta política ou foi mesmo do zero? Esta foi mais ou menos assim. Foi primeiro ter uma ideia do que é que o serviço faz, precisa de escutar na rede, precisa de eventualmente se ligar na rede, precisa de fazer a resolução de nomes e precisa de escrever fecheiros ali. Ok, tinha uma política muito básica. Mas deixas ficar esta linha aqui, o permissive que eu estou a ter, que é a mesma coisa que fazer o comando à mão. E ele vai mandando um monte de coisas e a gente vai vendo qual audit to allow, quais são os allows que é preciso e depois decide. E é que muitas vezes os processos tentam fazer coisas só para ver se conseguem, não necessariamente que precisem. Portanto, é preciso algum critério de ver, ele pediu para ser ao sítio tal, mas porquê é que ele pediu isto? Será que passa bem sem isto? Passa bem sem isto, parece que pode pôr uma regra de, em vez de ser um allow, é um don't audit. E ele começa a nunca mais rejeita, mas nunca mais se queixa daquela rejeição. E a política base tem montes de not audits, don't audits. Mas depois isto implica estar a exercitar o processo, né? Tentar correr os tempos, e o tempo que é preciso pode ser pouco ou ser muito. Isso é uma coisa que tu conheces e sabes como é que funciona. Ou seja, se a política está a ser feita quando o serviço também está a ser desenvolvido, é muito rápido chegar a uma política que está realmente ajustada ao serviço. Agora, quando se está a fazer uma política para um serviço que já existe, é tipo pô-lo em modo permissivo e eventualmente durante... Sabe-se lá quando? É quando a gente achar que o utilizador é capaz de já terem feito tudo aquilo que é possível fazer com isto, então agora sim vou fazer um enforce disto. Mas mesmo assim ainda vai aparecer uma coisa qualquer que ele rejeitou. Mas é isso, né? O software que nós queremos restringir é software tipicamente grande, complexo e que nós não conseguimos. Certo. E tipicamente... complicado fazer. E essa é a razão pela qual já é possível pôr algum tipo de permissivo.
Porque o que a malta fazia era punha as coisas que estão a correr em produção, com o sistema completamente impermissivo, a recolher aqueles erros todos e depois, X tempo, ajustar a política, voltar a fazer deploy da política, ver o que é que continua a aparecer e quando estiverem contentes, que já se passou uns meses e ainda não apareceu nada, então já está bom e mete-se em enforcing. Só que isso implicava que as máquinas estavam sempre em permissivo. E hoje em dia já se pode ter a máquina em enforcing e ter só aquela coisa em particular em permissivo. É por isso que estava com os domínios em permissivo. E basicamente é isto. Depois há aqui uns sítios por onde se pode começar, mais ou menos. O SLA no Resources Administrators Guide da Red Hat é decente, não é assim muito. Não vai a certas coisas de uma forma assim muito profunda, mas é mais ou menos decente. Mas o wiki, por exemplo, do Gentoo tem muita informação. Quando vocês começarem a querer perceber partes das coisas, o wiki do Gentoo tem muita coisa. O do Arch Linux também tem, mas o do Gentoo é melhor. Depois, para escrever policy modules novos, ou as coisas lá que o Dan Walsh escreve lá no blog dele. O Dan Walsh é o tipo da Red Hat que está à frente destas cenas do SLA Linux. Ou próprio. E outra coisa importante é a referência da API, por causa das macros, é que já tem centenas e centenas de macros e às vezes é o audito do allow lá acima, grande lista de allows, e a gente olha para aquilo, vou pôr estas regras uma a uma, mas se calhar existe uma macro para aquela coisa que eu estou a tentar fazer e que vai dar acesso a algo que se calhar ainda não apanhei naquele caso em particular. A política que eu fiz para o Kyoto, só muito tempo depois é que eu descobri que se arrancasse aquilo, em vez de pôr o IP da interface onde ele tem que fazer a lição, se puser o nome do hostname que está associado àquele IP, o gajo arrebentava. E porquê? Porque eu tinha esquecido de dizer que ele podia fazer a resolução de nomes sem se ligar fora. Não precisa fazer a resolução de nomes só para fazer a resolução daquele parâmetro. E há macros que simplesmente, em alguns casos deste género, vocês usam a macro em vez de usar as regras uma a uma e aquele acesso que faz parte daquele conceito que estão a tentar dar acesso, fica logo permitido. Mas é uma questão de critério, não dar a mais e também não dar a menos. Depois é que lá aquilo tipo gera um byte por alguma VM. Aquilo gera um fecheiro binário que é carregado para dentro do plano. E a política target já tem centenas de tipos associados a serviços. Por exemplo, o tipo HTTP/TT cobre tanto o Apache como o Nginx e não sei o quê. Depois há coisas para tipos de serviços específicos, já são às centenas. E a política era enorme, mas eles nos últimos anos têm andado à conta destas coisas das macros e não sei o quê, de ajustar o que é que as macros geram e tentar ter uma política mais pequena para o Europa há muito tempo. Mas sim, aquilo está lá dentro do kernel. Esse é um repositório central de políticas desse ano. Isso é porque a maior parte das gente deve ser chata sério. Hoje em dia já ninguém deve criar. Mesmo esse exemplo que estava a dar, software mais vulnerável, se esforçar um web server, muitas vezes não faz nada especial. Está a poder puxar o diretório, se calhar. Por exemplo, se for um web server, imagina que tu estás a criar um web server qualquer esquisito. Se calhar tu podes alterar a tua política para dizer que o binário user bin do teu web server esquisito é do tipo HTTP exec. Quando tu arrancares aquele binário, o processo vai ser HTTP/DET e vai ficar com as regras que tens assim para os HTTPs. Que é o que acontece com o Apache de Nginx que todos são geral para essas cenas, ou seja, algum link de políticas dessas que eu possa procurar. Uma coisa que tu podes fazer é listar os dispositivos que tens na política da máquina, que é um bocado. Sim, eu quero saber o que é que o Nginx faz. Onde é que isso? Não o HTTP, para saber. O Nginx em particular. É a minha vontade de mostrar isso assim com o dizer, senão isto vai se prolongar. Tens os comandos para fazer search dentro da política. Podes, por exemplo, fazer, acho que é um SE search, que é todos os allows, em que o tipo target é tal, e ele mostra tudo que é allow para aquele tipo. Ou tudo, o tipo target o source é este e o target é o outro. E ele mostra aqui. Deve fazer search na política. Mas isso não há muita visibilidade para dentro da política. E a maneira que tu tens é ir ao GitHub
onde está a política de referência, que é destes gajos da Tresis, onde tens mesmo a source da política de referência. E vais lá, queres ver o que é que o GetPD tem. Vais lá ao fecheiro onde eles têm a política definida e clica lá. Mas essa parte das políticas já é um tipo, tem vários níveis. O primeiro nível é simplesmente garantir que a máquina funciona, só precisas saber mais ou menos o restore con e mudar nos booleanos. Então é o first step. Depois o second step é, isto tem aqui um serviço que não permite certa coisa, já tens de criar um modozinho custom para carregar mais umas quantas regras. E depois o passo a seguir é que é fazer uma política toda isto para um serviço qualquer. E depois o passo a seguir a isso é que é confinar utilizadores e depois isto pode andar anos nisto. Eu não sei tantas vezes nisto. Só uma última pergunta para o chat. Eu não sei se. Pronto, Docker e containers, isto joga bem com containers, ou seja, eu posso ter uma política para um determinado container, porque eu sei que o Docker tipicamente tem tido algumas vulnerabilidades que permitem a um utilizador que é root dentro de um container conseguir fazer coisas fora do container. O SLU consegue ajudar? Existem políticas para o Docker, sim. Então, se instalares o Docker no Red Hat, os próprios pacotes do Docker já trazem essa política. E afetam todos os containers? Afetam todos os containers por igual. Tens os processos do Docker que estão a ocorrer com um determinado tipo, acho que é o Docker D, e podem fazer certas coisas. Depois o Docker, quando arranca um container, os processos daquele container, podemos chamar um container, vai correr como SPCT. Nós estamos a ver isso há 5 minutos atrás. Vai correr como SPCT, quer dizer Super Privileged Container. Portanto, neste momento, todos os containers são unconfined. Neste momento, então, quer dizer que neste momento, no Red Hat, um user que é root com container pode eventualmente, se houver uma vulnerabilidade. Não necessariamente, porque ele pode, não sei quais são as regras que estão associadas ao tipo, ao SPCT, mas pode não permitir fazer coisas no host. Ou seja, é unconfined, mas é unconfined daquilo que o container pode fazer. Não daquilo que o utilizador pode estar dentro do container pode fazer. E depois isso no Docker joga com o seccomp para limitar as system calls que os containers conseguem fazer e as duas coisas evoluem. Mas isso ainda é uma coisa que ainda está a evoluir. Acho que uma coisa que eles fazem também recentemente é a questão de separar os containers uns dos outros. Tipo, se tens um container que é igual ao outro container, em princípio eles poderiam conseguir fazer. Se este container tem um fecheiro no disco, montados para o host, e este também, em princípio eles poderiam conseguir escrever nas coisas uns dos outros. E o Docker, quando arranca o container, dá ao processo do container um par de categorias aleatórias, e portanto vão ser categorias diferentes, e quando ele cria os fecheiros vão bem com essas categorias, eles não conseguem os fecheiros dos outros. Mas na máquina isso podia ser feito, por exemplo, com MySQL. As MySQLs a correr, e não permitir que o MySQL, que está a correr com o mesmo tipo que o outro, consigam escrever nas bases de dados um do outro. Isto pode ser depois arbitrariamente complexo. O nível de complexidade que isto pode ter é o que se quiser. E assim já é bastante complexo. Alguma pergunta? Não? Sim?